O nosso quadro de hoje é o seguinte: vocês perguntam e eu procuro um especialista para responder. Uma das maiores perguntas que eu tenho aqui no meu Instagram é sobre uma vez eu ter comentado que eu fiz blefaroplastia nos meus olhos. Então ninguém melhor do que responder quem fez os meus olhos, né? A doutora Marta, que eu já chamo de Marta, eu não sou sem doutora. Ela é médica e tem especialização em oftalmologia e cirurgia plástica, que se chama oculoplástica. Plástica ocular. Então, Marta, todo mundo pergunta o que é a blefaroplastia que tu fez, o porquê que deixou teus olhos tão jovens. Porque eu tinha uma queixa muito comum. As pessoas olhavam pra mim e diziam: tu tá cansada? E eu não tava cansada, e aquilo me irritava um pouco. Foi assim que eu notei que tinha alguma coisa nos meus olhos. É uma queixa comum. O que é essa cirurgia plástica que tu fez em mim e o que ela deixa de melhora que as pessoas notam tanto? Sim, é um prazer estar conversando contigo. Foi uma honra e um grande prazer te operar. A gente se divertiu até na cirurgia, né? Se divertiu muito. Renata é uma pessoa maravilhosa, linda, além de linda. Então ela chegou no meu consultório super decidida e eu tô sentindo meus olhos pesados, cansados. E aí, apesar de jovem, ela tinha um excesso de pele que causava então um peso nas pálpebras, uma dificuldade de maquiar, então maquiava, ficava a maquiagem borrada. Eu me lembro, eu tinha que levantar assim, né, pra maquiar, baixava, a maquiagem sumia. Exatamente. E a blefaroplastia é a cirurgia então da retirada da pele e das bolsas de gordura da região dos olhos. Embaixo. Tanto em cima quanto embaixo, né? Alguns pacientes, eles têm só pele, outros têm só bolsa de gordura e outros têm os dois juntos. Então isso aí é a cirurgia que rejuvenesce, ela tira um pouco das rugas, da flacidez, da região, daqueles volumes. Às vezes a olheira, ela melhora também, né? Não precisa só do preenchimento, precisa sim retirar aquela bolsa e reposicionar ela. Então essa cirurgia é a blefaroplastia. Sabe que eu sentia muito assim, eu ia na dermato, eu fazia os procedimentos, né? A gente faz, claro, uma coisa que nos ajude a envelhecer com, né? Se gostando. E eu não sou uma pessoa que gosta de muito de preenchimentos, enfim. Mas a minha dermato me dizia: Renata, os teus olhos, é dos teus olhos essa pele, não vai melhorar. E uma coisa que me pensava muito assim: mas eu sou tão jovem para fazer uma cirurgia plástica, né? Aí eu falei assim: não, mas eu vou ficar assim sem estar me gostando porque eu me sinto jovem para fazer uma cirurgia. Então não tem idade para blefaroplastia. Exatamente, é uma dúvida bem frequente essa, e realmente não tem idade, né? Eu tenho inclusive operado bastante pacientes jovens antes de 40 anos, 30 e poucos, porque a indicação é ter a pele, é ter aquele excesso de pele, né? Não só achar que tem, porque às vezes o paciente acha e na verdade não tem. É constitucional, aquilo é a formação dele. Mas é passar para o especialista, o especialista vai avaliar e ter aquele excesso de pele para tirar. E além disso, uma pergunta também relacionada com a idade: bom, eu operei agora, tenho 40 e poucos anos, vou poder refazer daqui a um pouco? Ou eu tenho que esperar piorar para operar? Não, pode fazer agora, daqui a 10, 12 anos, né? Pode se refazer, fazer um retoque, voltou uma bolsa, voltou um excesso de pele, tudo isso pode ser feito. Não tem porque a gente tão jovem, né, ficar se sentindo. E eu reparava que eu tinha uma coisa nos meus olhos que me incomodavam com o passar do tempo. Eu tive uma perda de peso muito grande, eu acho que isso, né, piorou um pouco no momento, mas eu não conseguia identificar o que era. O que eu reparava é que as pessoas perguntavam para mim no final do dia: tu tá muito cansada? Eu dizia: não tô cansada. E aí eu comecei a reparar que era um dos olhos ainda mais que o outro, né? Ele pesava e começava a me atrapalhar até na visão. Pode existir isso? Tipo, de não ser uma questão só estética? Exatamente, pode sim, pode ter um prejuízo da visão. Uma queixa muito comum de paciente que tem muita pele. As peles às vezes se apoiam nos cílios e dá assim cansaço no final do dia. Cansaço. Então o paciente fica com dificuldade de enxergar em função disso. Claro que tem outras doenças que podem estar junto com o excesso de pele, que é a pálpebra caída em si. Então a pálpebra, quando o olho não abre suficiente para enxergar, isso se chama pitose palpebral, pode ser corrigido junto ao mesmo tempo. Isso. Uma coisa que tu comentaste antes a respeito de procedimentos e tal para melhorar a flacidez da pele. Existem vários procedimentos que podem retardar um pouco a blefaroplastia. Às vezes fazer um botox para dar uma levantada no supercílio, às vezes fios de tração. Esses aparelhos também de ultraforme, enfim, todos ajudam um pouco. Mas quando se tem excesso de pele, muito difícil, sabe? Se resolver sem cirurgia. E também o que a gente já conversou várias vezes, né? A cirurgia, ela é uma cirurgia muito tranquila, né? Muitas dúvidas. Quando eu falei que eu ia falar sobre blefaroplastia,
a minha caixa de perguntas vinha, eu acho que é o assunto que mais chama atenção, porque claro, eu tenho muitas seguidoras mulheres e a maioria das minhas seguidoras é entre 35 e 45 anos, né? É bem a idade Todo mundo começa a pensar. Começa a pensar sobre isso. E eu sou uma pessoa, eu nunca fiz cirurgia plástica em nenhuma, né? Nem no corpo, quer dizer, agora eu tenho minha blefaroplastia, mas eu nunca tinha feito uma cirurgia plástica, eu tinha muito medo de cirurgia, mudar, né? Eu tinha medo, eu não queria mudar meu olhar, até porque os meus olhos é uma questão muito presente na minha personalidade. Sim, eu falo muito com os olhos, né? Uma coisa que me representa muito. Então eu não queria mudar isso. Então a minha alegria foi essa, porque eu acordei, né? Os meus olhos eram iguais, mas eu não tinha mais aquela pele. Esse é o ponto. A gente tem que tirar a pele que tá sobrando, né? Então a pele que está em excesso, e também pensar que não pode tirar muito para não ter problemas de fechar os olhos e tudo mais. Então é aquela história, é uma cirurgia que muda sem mudar, né? A gente fica melhor, fica com o olhar mais leve, mais descansado, mais jovem e iluminado. Eu lembro que eu te comentava, meus olhos estão mais claros, aí tu disse que tá entrando mais luz. Exatamente, tá entrando mais luz, é isso aí. Tu tira aquela janela, né, que tem em cima, né? Eu posso estar exausta e ninguém mais diz que eu tô cansada. Isso é um problema, meu marido acha que eu tô sempre feliz em casa, cuidando das crianças e eu tô exausta. Não pensa nunca, não te dá folga. Sabe que eu pelo menos eu senti isso, teus outros pacientes também mexe muito com a autoestima da mulher. Mexe muito com a autoestima, sem dúvida, sem dúvida. Eu noto assim, os pacientes até no pré-operatório vão mais assim, sem se maquiar, aí depois da cirurgia voltam cheio de maquiagem, com rímel. Então isso mexe, com certeza, né? A pessoa começa a se olhar, a se curtir mesmo, né? Procurei um oftalmo, eu queria, né, operar com um oftalmo e com uma plástica, porque eu tinha exatamente esse medo, eu só quero que olhe a questão da pele, eu não queria mais que me dessem mais nenhuma ideia, né? Óbvio que dá pra puxar aqui, que dá, porque mas eu não queria, né? Eu queria falar só sobre aquilo que era o que me incomodava. E eu sei que assim, eu chegava no teu consultório e dizia, já pode passar rímel, Renata, passa rímel, vai ser feliz, né? Um pós-operatório muito tranquilo. É sempre assim? É basicamente assim, né? No teu caso, né, Rê, tu é jovem, tu tem teve menos quantidade de pele que ser retirada, menos gordura também. Mas sim, de um modo geral é isso. Em 7, 10 dias o paciente já tá até antes retomando as atividades de trabalho e tudo mais. Claro que roxos, enfim, duram às vezes umas 2 semanas para desaparecer, né? Dependendo de cada organismo. Mas em geral é bem simples, a gente faz com anestesia, né? Então assim, não é uma cirurgia que doa nem durante a cirurgia e nem depois. Depois porque não dói. E durante a cirurgia porque a gente faz anestesia, faz uma sedação para o paciente ficar mais tranquilo, né? E aí já acorda. Faz local e sedação, é isso? Local e sedação, exatamente. É ótimo, porque a gente dorme aquele sono sem sonhar, muito gostoso, né? O meu foi o seguinte, eu sempre conto isso. Eu deitei, minha primeira cirurgia, assim, imagina, de plástica, porque claro, eu já tenho cesárea, essas coisas, mas assim, coisas que não tem como fugir, né? Sim, eletiva. Agora, assim, aquela escolha do eu vou fazer uma cirurgia, não, né? E aí eu falei assim, Marta, vai dar tudo certo. Vai, Renata, dorme que tu vai acordar linda. E eu só me lembro que eu tá bom, fechei os olhos, eu acordei, já acabou, muito rápido, já acabou, tá tudo. E eu nunca senti uma dor. Não dói, já sai com os olhos bem, depois eles incham, mas no início nos primeiros 2, 3 dias fica inchado, fica roxo. Às vezes o paciente assim, ai, o que eu fui inventar a moda, né? Mas eu digo, como tudo que a gente faz, né? A gente passa às vezes por uns 2 dias assim de mais ansiedade, louca pra ver o resultado, pra sair aqueles hematomas, né? Pra poder maquiar e tudo mais. Mas é rápido, a recuperação é rápida. Isso não precisa de remédio pra dor? Remédio pra dor quase nunca. Os pontos se tiram em quantos dias? 7 dias mais ou menos, 7, 8 dias se tira os pontos. E a recuperação pra ginástica, outra coisa que me perguntaram, como as mulheres gostam de voltar pra ginástica? Claro que eu sempre gosto de avaliar caso a caso, mas em média 2 semanas, né? Porque a ideia, assim, é individualizar, né? Cada paciente é cada cirurgia é uma, como eu te disse, depende da idade, da quantidade de pele que a gente mexe, da técnica que a gente usa. Mas, em geral, 2 semanas, o paciente já volta para fazer atividade física, né? Agora, a maior ganhou no ranking das perguntas e a cicatriz. Também pra ti também? Na pálpebra inferior, a cicatriz ela fica bem junto dos cílios. E às vezes, até pela sombra dos cílios, ela fica disfarçada. Ou por uma ruguinha de expressão que a gente tenha, né? Uma ruga natural, a gente segue a ruga natural ali pra fazer a incisão, pra tirar ali o excesso de pele. Algumas vezes na pálpebra de baixo, quando o paciente não tem pele muito pra tirar, a gente faz por dentro dos olhos. E aí retira só as bolsas de gordura sem nenhum tipo de corte. O meu foi por fora? Foi por fora o teu. Nem sabia. Nem se lembra. A minha cicatriz embaixo é
totalmente imperceptível, né? Exatamente. Totalmente. Eu acho que até é uma coisa incrível da gente dizer. Porque era mais feia, eu acho que no início. É a que mais estranha no início, né? Porque ela, no início, assim, a cicatriz, ela passa por um período de umas 2, 3 semanas que ela fica mais avermelhada, e depois, com o tempo, ela começa a ficar mais clarinha, às vezes ela fica até, tipo, quase que imperceptível. Imperceptível. Sem maquiagem, ela sumiu. E na pálpebra de baixo, o que eu acho mais incrível é que, em tese, é o que fica mais exposto, porque a pálpebra de cima, a gente, com os olhos abertos, não expõe a cicatriz. Mas assim, claro que varia de paciente para paciente, mas mesmo aqueles pacientes com história de cicatriz feia, queloide, isso é uma coisa que a gente conversa eu perguntei bastante. Também se tinha risco de queloide. O risco é muito pequeno. Pela região? Porque é uma região de uma pele muito fina, muito vascularizada, então uma pele também que não recebe muita atenção. Claro que varia também de acordo com a técnica que o cirurgião usa, com o capricho, o fechamento, tudo mais, mas em geral, assim, é bem tranquilo a cicatrização, tanto em cima quanto embaixo. Eu tenho, a minha de baixo é totalmente imperceptível, sem maquiagem, não se nota, eu não enxergo ela mais, ela sumiu e não faz um ano que eu fiz. Então, isso, quer dizer, vai fazer um ano em setembro, agosto, né? Sim. Vai fazer um ano agora. E a de cima, sem maquiagem, se eu fechar, assim, numa grande iluminação, a gente vê, assim, talvez um risquinho branco. Aquela coisa mais avermelhada que sumiu. Então, assim, aquele excesso de pele que eu tinha, que me incomodava, que às vezes me atrapalhava até a visão e a questão estética também, por um risco, assim, que só se eu botar uma luz, isso... Sim, não compensa. Como é que eu pensei tanto ter... Sabe que eu vejo umas fotos minhas, e eu vou botar uns antes e depois aqui, enquanto a gente estiver conversando, eu vejo umas fotos minhas e eu penso, por que eu não fiz antes? E eu vou dizer que era um pouco de ignorância minha. Eu não conhecia a técnica. A Marta fala, Renata, depois que tu fez, várias amigas tuas vieram que postaram, querem fazer. É verdade. Mas é que mexeu tanto comigo, assim, foi uma satisfação tão grande essa cirurgia, porque ela me retomou um olhar, assim, descansado. Claro. E era isso, não é que eu me sentisse feio, que não era isso, lógico, mas é que ele me cansava mesmo, sabe? Ele me dava um olhar pesado, que não combinava comigo. Sim, às vezes a pálpebra tá mais envelhecida do que a pessoa, né? Às vezes eu digo assim, tem pacientes minhas jovens, eu digo, olha, a única coisa que pesa no teu rosto nesse momento são as pálpebras. Porque às vezes a gente fica querendo inventar, fazer 1001 coisas, quando é um ajustezinho ali naquela pelezinha que tá caindo e já dá aquela remoçada, aquele né? Tem alguma coisa importante, assim, que tu acha tecnicamente ressaltar para os meus seguidores, que a gente seja sobre a cirurgia? Olha, eu acho que sempre tem que procurar profissional qualificado, né? Hoje em dia a gente vê que tem muito acesso à internet e tudo mais. Procurar profissional qualificado, tem esse cuidado, assim, no sentido da saúde dos olhos, porque as pálpebras, elas não existem só pra gente maquiar, né? Elas têm uma função, elas são a proteção dos olhos. Então, assim, tirar a pálpebra demais, isso gera um transtorno. Eu sempre falo que eu peco pelo excesso de cuidado, então não tem problema. Eu já retoquei várias cirurgias minhas, porque eu prefiro tirar de menos, depois a gente corrige. Não tem o porquê exagerar, daqui a pouco não conseguir fechar os olhos e não ficar... E eu acho que é importante também, Renata, sempre que a gente fala em cirurgia plástica, que é uma cirurgia muito de expectativa, a gente precisa alinhar sempre a expectativa do paciente com aquilo que eu posso entregar, entende? Então, assim, não adianta alguém com o teu perfil me procurar querendo fazer grandes transformações, primeiro porque eu sou cirurgia plástica oftalmológica, então eu não faço cirurgia de lifting facial total, entende? Então, assim, a expectativa é o que eu posso te oferecer dentro do meu trabalho, e na verdade acho que qualquer médico, né, o que pode oferecer e o que tu espera com aquilo. Às vezes a expectativa do paciente é meio que inalcançável com a cirurgia, inatingível, né? Então a gente que às vezes o problema nem é estético, né? É interno, né? A expectativa é outra. Eu quero que a minha sobrancelha suba. Bom, se tu queres que a tua sobrancelha suba, que é uma coisa que a gente conversa bastante no consultório, existem outros procedimentos para isso, cirúrgicos também, mas não é a blefaroplastia, não é essa cirurgia. Porque às vezes o paciente pega assim, isso aqui tá caído. Não, isso é a tua sobrancelha, teu supercílio que tá caído. A gente precisa tratar e, enfim, tem técnicas para subir o supercílio. Entendi. E são outras coisas. Olha, eu vou dizer que eu fiquei muito satisfeita com a minha blefaroplastia. Me retomou um pouco, assim... Não é uma questão... Até autoestima, claro, mas eu me senti mais alegre, assim, quando eu me olhava no espelho, porque eu sentia que eu estava com uma cara descansada, né? Que eu tava... Não era nem uma questão de jovem, mas era um olhar, assim, sem ter uma coisa que me incomodava e que eu não tinha antes. Né? E eu feliz de participar. Feliz, a gente se diverte. E, Marta, eu quero dizer assim, ó, além do sucesso da técnica, né, que foi em mim e que tu aplicou, a tua atenção, né, o teu carinho como médica, todo dia ela mandava uma mensagem, oi, como tu estás? E eu respondia, linda.
E ela queria que eu falasse, eu tava com dor, sabe? E quando saiu, eu dizia, linda, eu tava um monstro, né? Porque eu Cada tava... paciente é um, mas a Renata tirou super de letra, né? Super de letra. É que eu queria muito. Isso é muito prático, eu acho. Muito também, prático, né? não é... De perfil, assim, mas tem pacientes que são um pouco mais ansiosos, mais exigentes, então acho que esse contato também... Não, né? isso faz toda a diferença. Toda a diferença, além de tu ser uma grande médica, tu é uma grande humana. Eu digo que os médicos têm que ser também humanos, não adianta só ter a técnica, né? Então, teu carinho, teu acompanhamento me deixava tranquila, né? Na hora de tirar os pontos vai doer nada. A Renata fecha os olhos, tirou. Então, assim, eu não tinha, sabe, aquele medo, aquela coisa. Tirar os pontos também é outro ponto, né? Esse é outro ponto. Né? Feito no consultório, não dói em momento nada, nenhum. Se for pensar, a gente fica, né, nos 2, 3 primeiros dias, sim, fica feio mesmo, fica né? Roxo, inchado e não dói. E eu mandava foto para todas as minhas amigas nos grupos, por isso que todo mundo sabia, porque eu não tenho muito essa história de esconder, né? Ninguém acha que minhas peles sumiram do nada, né? Fadinha. Mas assim, Renata, que horror. Eu falei, não, eu tô me achando linda, porque eu já tava feliz com aquele resultado. Isso aí. Então, obrigada, eu sou eternamente grata por ter tirado essas peles dos meus olhos. E o objetivo é esse. Os meus seguidores sempre perguntam, eu não sei responder tecnicamente, eu não sou médica, eu sou jornalista. Então, legal é a gente sempre trazer, né, uma pessoa que entenda do assunto. E ó, minha foi um sucesso, eu tô mega feliz. Joia, é um prazer conversar contigo e com todo mundo. Também estou à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida. Que ótimo, pode te seguir lá, né? Pode seguir no Instagram. Teu Instagram é fantástico. Doutora, doutora, vamos botar aqui, a gente bota aqui, o pessoal segue. Isso aí. Brigadão. Joia.